Decreto número 158 para o concurso público IDR em Maricá. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Os processos de despesa no âmbito da administração municipal direta e indireta, observadas as normas gerais federais, obedecerão ao disposto no presente decreto. Capítulo 2 do procedimento ordinário de contratação. Seção 1 da fase interna do procedimento. Artigo 2º. A secretaria requisitante irá gerar o número de processo no sistema de protocolo, gerando a capa e anexando ao mesmo a solicitação de compras, sendo o expediente autuado como processo administrativo e subscrito pelo secretário, procurador-geral ou controlador-geral. Parágrafo único. As secretarias deverão acompanhar o trâmite virtual de suas solicitações de compras. Artigo 3º. A secretaria requisitante deverá anexar ao processo os seguintes documentos. Inciso 1. Nos casos de obras e serviços de engenharia, consoante anexo 1 deste decreto. Inciso 2. Nos casos de compras e serviços, consoante anexo 2 deste decreto. Inciso 3. Nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, observar-se-á o disposto nos incisos 1 e 2 deste artigo e ainda a parte especial descrita no anexo 3 deste decreto. Artigo 4º. Instruído o processo, a secretaria requisitante encaminhará os autos ao gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão para que realize a análise prévia de conformidade do feito em relação às prioridades administrativas e ao planejamento estratégico municipal. Parágrafo 1º. Verificados os autos, o Gabinete da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão emitirá uma das seguintes manifestações. Inciso 1. Apto ao prosseguimento. Quando o objeto descrito nos autos estiver de acordo com as prioridades administrativas, verificado o planejamento estratégico municipal, caso em que os autos terão prosseguimento, sendo remetido à autorização do esmo senhor prefeito, observado o artigo 63 deste decreto e, em seguida, ao órgão de compras. Inciso 2. Não apto ao prosseguimento. Quando o objeto descrito nos autos não se coadunar com as prioridades administrativas ou com o planejamento estratégico municipal em situações que o município não possa arcar com as respectivas despesas ou em casos que o processo administrativo tenha sido instaurado em inobservância ao parágrafo 2º deste artigo, situação em que o processo administrativo não terá prosseguimento. Inciso 3. Solicitação de esclarecimentos. Quando necessário, o atendimento de aspectos ou o preenchimento de informações, caso em que o processo administrativo retornará à secretaria requisitante para correções, esclarecimentos ou, se for o caso, formular juntamente com o planejamento a formulação da política pública. Parágrafo 2º. Para a autorização de prosseguimento, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão deverá observar os seguintes prazos mínimos de antecedência para a instauração do processo administrativo, considerado o cronograma de conclusão do seu objeto no planejamento estratégico municipal. Inciso 1. Para os processos licitatórios indicados como modalidade convite ou pregão, 100 dias. Inciso 2.
Para os processos licitatórios indicados como modalidade tomada de preços, bem como em procedimentos de chamamentos públicos, 120 dias. Inciso 3. Para os processos licitatórios indicados como modalidade concorrência, 150 dias. Inciso 4. Para aquisições com base em atas de registro de preços do próprio ente federativo, 60 dias. Inciso 5. Para adesões de atas de registro de preços de outros órgãos, 90 dias. Inciso 6. Para os processos de dispensa de licitação enquadrados nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, o prazo é de 60 dias. Inciso 7. Para os processos de dispensa de licitação enquadrados nos incisos 6 e seguintes do artigo 24 da Lei nº 8666/93 e nos casos de inexigibilidade do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, o prazo é de 100 dias. Parágrafo 3º. Em situações excepcionais, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão poderá emitir manifestação favorável ao prosseguimento do processo administrativo em situações devidamente justificadas nos autos. Parágrafo 4º. Objetivando a efetividade do cumprimento dos prazos estipulados no parágrafo 2º, o processo deverá permanecer no setor pelo qual haverá manifestação por um prazo razoável, entendendo-se como prazo razoável a permanência do procedimento no setor por até 10 dias úteis, cabendo ainda o setor observar o cronograma de conclusão e eventuais manifestações futuras de outros setores, de modo a não prejudicar o cronograma de conclusão, sob pena de responsabilização do servidor que der causa. Parágrafo 5º. A autoridade responsável pela requisição de realização de despesa tem a obrigação de acompanhar o andamento do feito até a sua conclusão, observados os prazos estabelecidos neste decreto, sob pena de responsabilização. Parágrafo 6º. A autoridade responsável que der causa ao descumprimento do prazo máximo estabelecido no parágrafo 4º deverá justificar nos autos os motivos que ensejarem o atraso no andamento processual, sob pena de responsabilização. Parágrafo 7º. Excetuam-se a regra prevista no parágrafo 4º, a Comissão Permanente de Licitação, a Coordenadoria de Contratos e Convênios, o Setor de Compras, a Procuradoria-Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município. Parágrafo 8º. A Secretaria Requisitante poderá solicitar urgência na tramitação processual, desde que, atendido o artigo 3º e 4º do Decreto número 154, de 2 de maio de 2018.